Olá, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, né? Eu sou o Jojo, George Waxman, sou CIO da Vitrio. Estamos dando continuidade aqui ao quarto dia do nosso congresso Ambima B3 de Mercado de Capitais, né? A nossa discussão hoje vai ser sobre recomendação, opinião e oferta, né? O papel dos novos agentes que estão surgindo no mercado em contraposição aos profissionais de distribuição que sempre fizeram parte aí desse ecossistema do mercado de capitais. E com isso, quer dizer, para isso eu tenho aqui a presença ilustre do Tito Guzmão, que é CEO da Warren, e do Adeodato Neto, estrategista-chefe da Eleven Financial. Então, antes de passar a bola para eles, para deixar eles se apresentarem, eu queria só lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas, é só postar no espaço aqui de comentários que aparece na plataforma e ao longo aí da conversa a gente vai tentar endereçar algumas delas. Bom, então, pessoal, boa noite aí, obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer essa conversa mais democrática possível, né? Eu fui escolhido aqui para puxar a conversa, mas com certeza vocês vou aprender bastante aí com a opinião de vocês. Então, por favor, se apresentem para a gente poder seguir aqui com algumas perguntas que a gente preparou. Tito. Para o ímpar, Adeodato. Por favor, tenha honra. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar na companhia desses dois feras. Adeodato não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas Jojo já tive o prazer de conhecer, sou fã. Eu sou o Tito, minha vida é mercado financeiro há quase 20 anos. 10 deles foram em uma corretora que virou a maior do país, mas eu me recuso a falar o nome porque são concorrentes. E minha última fase nessa empresa foi quando eu fui para os Estados Unidos para abrir a operação offshore. E aí, quando eu fui, eu me deparei com uma palavra que está muito na moda hoje, que é a tal da fintech. Isso foi em 2012 para 2013. E lá é meio que a meca das fintechs. E aí, sendo honesto e transparente, eu já estava cansado, de saco cheio da outra empresa. Saí fora para nesse mundo de fintechs, construir a Warren para resolver alguns dos problemas da indústria aí de investimentos. A gente iniciou lá, construímos um protótipo, apresentamos na maior feira de tecnologia, tinham 500 empresas disputando, a gente ficou entre os 10 melhores, o que foi uma validação super bacana, mas os ventos mudaram, a gente decidiu abrir as portas no Brasil. Vou rezar a missa aqui para os dois, mas a oportunidade do Brasil é gigantesca, né? A gente tem 92% do dinheiro dos brasileiros investidos muito mal, principalmente bancos. A poupança, por incrível que pareça, tem R$1 trilhão em investimentos de brasileiros, então a oportunidade é gigante aqui. E aí nós abrimos as portas da Warren aqui em março de 2017, então temos 3 anos e meio de vida, mas apesar de jovens, muito felizes. Aí são mais de 150 mil clientes, e a gente é uma plataforma completa aí de investimentos. Bom, obrigado, Ambima, pelo convite, um super prazer estar aqui, Jojo e Tito. Eu já falei aos dois fora do ar, eu sou fã dos negócios de vocês e eu já pude falar para os sócios de vocês isso. No caso do Jojo, falando pessoal e enfaticamente para o Caio e para o Felipe, dois caras que empreenderam quando esse negócio que hoje se chama de indústria de análise de pessoal física era tudo mato. Então, tem um mérito extraordinário. No caso do Tito, para o Marcelo, com os meus parabéns aí a vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Do meu lado, eu comecei na área internacional, fui forçado por uma operação que a gente fez em um negócio de família que eu nem queria participar, no fim das contas, não era o meu projeto de vida ou de carreira. A gente fez uma transação de M&A e o bichinho me picou ali, eu acabei virando para isso, vivi M&A muitos anos, passei um período em Chicago, estudando, trabalhando, montando uma operação de M&A lá, consumi muito research independente como operação independente de M&A, sempre operei fora, nunca trabalhei em banco ou instituição financeira, a gente sempre operou como independente. Eu, obviamente, vivi dentro do ecossistema. De 94 a 99 na área internacional, em 99 eu fui para a tesouraria, de onde nunca mais saí, ou
nunca mais fui longe, a coleira não deixou eu ir longe. E aí, em 2014, nasceu a ideia de trazer para o Brasil um modelo de um research house, de uma casa completa e que nascesse em compliance com as melhores normas internacionais, como o MiFID II, que observasse todos os tipos de conflito de interesse, até porque a gente já vendia inteligência para a Private Equity gringo dentro da operação de M&A. Em 2015, nasceu como uma operação sozinha o business da Eleven. A gente está no nosso 6º ano de vida. Hoje, graças a Deus, numa posição bastante consolidada no mercado, principalmente sendo o principal player, talvez, do país no segmento B2B, tendo na referência aí, Jojo, dos teus sócios, uma grande história de empreendedorismo nesse caminho. Sempre relatei a eles o meu respeito, minha admiração por tudo que foi feito. E a gente tenta jogar esse jogo aí de educação financeira de uma maneira profunda, consistente. Eu costumo dizer que aqui a gente mostra o caminho mais longo, então é meio chato, a gente é meio chato, é sempre o caminho mais longo, a gente força muito o lado educacional, mas é um grande prazer. A empresa que começou em 2015, hoje está com mais de 100 pessoas, tem um time de análise gigantesco. A gente trabalha dentro do modelo independente, inclusive dentro de sindicatos das ofertas públicas, respeitando todas as normas regulatórias mais rígidas. Então, é isso aí. A gente é um bichinho diferente dentro desse ecossistema, porque a gente trouxe aquilo que a gente viu das melhores práticas lá fora. Com a evolução do mercado de capitais brasileiro, a gente entende que a gente caminha junto dentro desse ecossistema e nessa direção. Ótimo. Super obrigado aí, Tito e Adeodato, pela introdução. Vou fazer uma introdução rápida minha. Bom, eu sou economista, trabalho há 26 anos no mercado financeiro, fiz uma transição nos últimos 2 anos do mundo de gestão de patrimônio, né, onde eu percorria no Unibanco, na Baum e na GPS, e com uma vontade de trazer soluções e o conteúdo e a qualidade de serviço e atendimento que o cliente de alto patrimônio sempre teve para um público de varejo, né? No começo dessa trajetória foi quando eu conheci o Tito, quer dizer, os nossos caminhos quase quer dizer, se cruzaram, mas quase continuaram juntos ali, mas porque tinha um pouco da mesma natureza ali na vontade de fazer, e acabei fundando a Vitrio, né, e depois estendendo aí um namoro que terminou em casamento com o pessoal da Empíricos. Então, hoje a Vitrio é uma plataforma de investimentos que está, cada dia que passa, mais completa, né, tentando trazer soluções de investimento de forma independente, aí, e tem essa parceria com o pessoal da Empíricos, que acaba inspirando muitos dos produtos que a gente tem trazido para os clientes. E a motivação é essa, né, colocar o cliente no centro do palco, né, no que muitos de nós têm chamado aí da indústria 3.0, tentando assim evoluir coisas que as empresas que vieram antes de nós fizeram, mas tentar reduzir ao máximo aí os conflitos de interesse, que muitos deles a gente vai acabar abordando hoje um pouco no tema da nossa conversa, né? Então, já mergulhando um pouco, desculpem se eu às vezes olhar aqui para baixo, eu estou com um script aqui na mão, mas a ideia hoje, quer dizer, como o próprio nome da palestra diz, é a gente conversar sobre, quer dizer, vamos dizer assim, com as novas tecnologias e o surgimento da mídia social como algo né, intrínseco ao nosso dia. Então, né, a gente tem celulares o dia inteiro na mão, YouTube, Instagram, né, esse afloramento aí de influenciadores digitais, né, todos nós que temos filhos, as crianças parece que já nascem antenadas com todas essas tecnologias. Quer dizer, vem surgindo um novo tipo de profissional, né, e novos canais de comunicação que há 5 ou 10 anos atrás eram inexistentes, né? Há 5 ou 10 anos o mundo de investimentos ele era muito tradicional, ele era feito no relacionamento pessoa a pessoa, quando muito uma propaganda, alguém mais
alguém mais atiçado fazia uma propaganda numa revista ou num canal de televisão. E, de repente, agora a gente está numa situação onde a gente tem milhares de pessoas provendo esse tipo de informação, ao mesmo tempo que você tem um mar de novos entrantes no mercado financeiro, né? Órfãos das taxas de juros altas que a gente finalmente deixou para trás, e espero que por muito tempo. Então, buscando, né, ansiando aí em busca de mais retorno e sedentos um pouco de informação, e acabam, então, nesse conflito aí, nesse encontro de demanda e oferta e novas tecnologias que eu acho que cabe a pauta da nossa conversa. Então, eu queria ouvir de vocês, a primeira pergunta que eu tenho aqui é justamente essa: a evolução do mercado, né, e acho que dessas tecnologias permitiu que gestores, executivos de bancos e de empresas, né, e analistas como nós, atuem diretamente, né, atuem na comunicação direta com o investidor, que antes era quase que inexistente isso, né? Mas isso não está mais restrito a esses profissionais específicos, né? Como é que vocês veem os riscos e os benefícios dessa, vamos dizer assim, dessa proximidade, né? Vamos dizer assim, do acesso de informação ao varejo? Como é que vocês estão vendo isso? Que isso talvez antes era feito pelo gerente de agência, né? Puxando aqui rapidamente, eu vejo muito mais benefício do que prejuízo. Como você bem falou no início, a gente está num cenário de taxa de juros de 2% ao ano, né? Então, isso significa que o brasileiro não pode, a palavra é dura, mas o brasileiro não pode mais ser preguiçoso na hora de investir. E aí, parte de sair aí da zona de conforto, que era até pouco tempo atrás botar o dinheiro em um CDB meia boca no banco e com taxa de juros a 14%, você ganhava o tal do 1% ao mês, que é o que todo brasileiro quer. Para sair dessa zona de conforto, o que tem que acontecer é informação. Então, tem que ter acesso à informação, a saber o que está acontecendo. Então, esse mundo todo digital, nos bastidores ali, quando travou, que os nossos filhos são muito mais digitais do que nós, né? Estão nesse mundo de hiperinformação, ele proporciona isso, proporciona que as pessoas aprendam com muito mais facilidade, e aí do outro lado tem profissionais com muito mais facilidade passando as suas opiniões e ajudando essas pessoas a tomar melhores decisões de investimento. Sim, pode existir a parte do prejuízo, que aí são os... como é que eu posso usar uma palavra gentil para chamar os mau caráteres que usam aí o veículo de comunicação para enganar as outras pessoas. Mas, de novo, eu acho que a gente ganha muito mais com esse hiper acesso à informação e essa troca aí de conteúdo muito mais rápida, porque a gente precisa ajudar os brasileiros a saírem aí desse mundo dos investimentos ruins. Eu concordo com o Tito, acho que o que a gente precisa fazer é cuidar com o atalho, mas assim, o investimento não deveria ser diferente do que a pessoa faz na vida. Eu duvido que uma pessoa que compra ou que segue ou que topa uma maluquice dessas propostas aos quatro ventos aí abertas de mágicas e milagres financeiros faria isso tomando uma decisão do médico do seu filho. Então, assim, é muito simples. Se a gente pensar, o patrimônio, o dinheiro, é muito sério. É difícil ganhar dinheiro, manter emprego, fazer carreira, estudar, crescer, acumular, conseguir ter uma parcela de capital em um país que é essencialmente pobre, que somos um país pobre. Então, quem consegue poupar, quem consegue chegar nesse ciclo, devia valorizar isso e ter a diligência. E aí aproveitar, sim, uma oferta incrível de conteúdo, de inteligência, de experiência e de informação sendo apresentada. Há aproximadamente uns 10 anos, eu assisti uma palestra em São Francisco, Tito. Você falou em Meca de fintechs, né? A primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu morei em São Francisco, eu tinha 13 anos, e Palo Alto era no meio do mato.
Palo Alto era muito longe e não tinha nada. Só abrindo um parênteses rápido, se você lembrar, na Copa de 94, o Brasil concentrou em Palo Alto porque era sossegado, porque ninguém ia lá. Então, foi antes disso. E agora, há uns 10 anos, eu achei uma palestra que o cara me disse uma coisa super simples, mas que muda uma realidade brutalmente. Que na nossa geração, quando a gente estudava, a gente era obrigado a ler livro, a consumir enciclopédia, a correr atrás de conhecimento para que a gente tivesse algum tipo de diferencial, seja para tirar uma nota boa, para passar na escola ou para conseguir evoluir e se preparar. A gente tinha que saber as respostas. E a evolução que toda essa tecnologia fez inverte uma lógica muito simples, que as respostas viraram commodities, agora a gente só precisa saber as perguntas. E aí entra a responsabilidade. Parece uma alteração simples, mas é brutal na dinâmica. Então, o que as pessoas deviam pensar é na pergunta. Ou seja, vai buscar como você investe melhor, como você constrói patrimônio no longo prazo, como você diversifica, ao invés de dar um Google como é que eu fico rico na semana que vem. Porque assim, aí você já começa a cortar um pouco. Mas eu concordo que o benefício é muito maior do que o prejuízo. E só corroborando com o que você falou, é claro que um copywriting bem feito do Fique Rico em uma Semana, ele chama mais atenção, mas você falou muito bem, quando você faz a pergunta certa, eventualmente a resposta ela não vai ser tão agradável, mas ela é verdadeira. E você nos bastidores falou que a tua mensagem é mais chata, e eu costumo falar o tempo inteiro isso, que a nossa mensagem é muito chata, porque eu falo aqui, fica rico devagarinho. Eu sinto muito, essa é a forma, pouco, a única forma. Compra pouco, né? Cara, vai construindo um tijolinho de cada vez. Só que quando você compara isso a transforme R$100 em 1 bilhão em uma semana, é óbvio que aquele copywriting ali mais bem feito vai tocar no estômago lá da ganância e chama mais atenção. Então, quando você faz a pergunta certa, às vezes as respostas não vão ser as mais agradáveis, mas elas, via de regra, são as verdadeiras. Pô, a gente tem visto muitos... começou a ter um pouco na mídia social um pouco de um sentimento de torcida, né? O pessoal usando as mídias para falar, não, olha, essa ação vai subir, aquela ação vai subir, né? E o aparecimento aí de muitos dos influenciadores digitais, né? E a própria CVM recentemente soltou um parecer, né? Um entendimento sobre isso, na qual ela parece friendly no começo, né? Dizendo, olha, todo mundo tem direito a ter sua própria opinião, as pessoas podem falar inclusive sobre investimento financeiro, mas se você for específico numa recomendação, eu, CVM, vou dar uma olhada para entender o que você está fazendo e para entender qual é a tua relação de remuneração com isso, né? Para saber se você está sendo direto ou indiretamente remunerado para isso. Queria ouvir um pouco da opinião de vocês, quer dizer, como é que vocês estão vendo isso? Né, a gente falou um pouco do acesso à informação, quer dizer, não é algo específico do mercado financeiro, ele está hoje muito mais disponível. O Adeodato falou, o importante é saber perguntar. Quer dizer, como é que vocês estão vendo isso? Tito, deixa eu dar um pitaco rápido nessa. Até hoje eu participei muito legal no evento de 20 anos da Rio Bravo. Eu vou falar uma coisa que é o mesmo comentário que eu fiz de manhã. O Brasil é o país do futebol, né? E agora o mercado financeiro adotou o sócio torcedor, né? Que é igualzinho o time de futebol. O cara compra uma ação e ele vira um torcedor. E ele fica enlouquecido se alguém tem uma opinião contrária, ele fica injuriado, as pessoas brigam, discutem. Eu acho que existe um problema muito sério da superexposição. Acho que a linha do conflito de interesse é muito tênue, Jojo. Eu acho que é muito, muito, muito tênue. Por exemplo, a gente tem uma célula, uma área de compliance liderada por uma sócia estatutária que cuida demais de todas as policies, de tudo que cada um aqui dentro faz, porque é muito sério isso. As pessoas tomam decisões a partir daquilo que se expõe. A linha é tênue, sim,
e a gente tem que tomar um grande cuidado. As pessoas estão em um nível de histeria inacreditável. A gente recebe e-mails na caixa de e-mails, às vezes de cliente ou de gente que não é cliente, ou, sei lá, canal via redes sociais, falando de um determinado ticker que a pessoa comprou, que ela não sabe o que é, mas que ela leu, ela ouviu no YouTube, leu no Twitter, viu em algum lugar. Então, isso é super sério, cara. Isso é um negócio que tem que ter. Acho que o filtro e a seleção natural vão acontecer, mas é um pipinaço, cara. Eu vejo isso com um nível de preocupação muito grande. Eu acho que você foi muito feliz, Jojo, e agora me perdoem quem está assistindo, porque a gente ficou batendo um papo espetacular enquanto ficou fora do ar, então eu já não me lembro mais se foi quando estava no ar ou quando estava fora. Se a gente falou interno ou externo. Ou quando estava fora do ar. Mas o Jojo foi muito feliz ao fazer uma colocação do fortalecimento das instituições que se comunicam diretamente, que falam isso. Eu acho que as pessoas devem procurar isso, devem efetivamente entender a origem de quem emite uma opinião, de quem coloca, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor técnico, se tem condição técnica ou não, mas é importante entender por que cada um está levando aquilo, qual é a motivação que leva, e muitas vezes isso não vai ser claro, e aí, assim, o que eu posso dizer é busquem fontes confiáveis, busquem fontes comprovadas, busquem instituições preferencialmente que sejam respeitadas, que tenham reputação, para seguir ou para levar em consideração. Eu tenho que concordar. A gente falou nos bastidores aí sobre as pessoas por trás das empresas aparecerem, né, serem as personas que mostram a marca e como isso é importante ou não é importante, e que as pessoas se conectam cada vez mais com pessoas, né, e menos com marcas. E até fazendo um adendo aqui, um tempo atrás eu li uma frase que eu achei muito bacana, que foi: comprar um Tesla é a melhor forma que você tem de ficar próximo do Elon Musk. Então o cara já virou lá um ídolo, que eventualmente lá o bem que ele vende não é só pelo bem em si, mas enfim, você ficar próximo lá do ídolo, então ele ficou mais importante do que a própria marca. Mas é isso aí, indo para o mundo de investimentos, você tem que ver quem é que está falando, quais são as motivações, e aí ter aí profissionais de análise ou de corretora falando ali por trás uma credibilidade, então, ou enfim, de outras instituições, ou você pesquisar e traz uma credibilidade. Agora, só mudar para um outro aspecto, a gente está vendo esse momento de Covid, e a gente sabe que outros lugares existe o mundo do gambling, né, do jogo, muito aberto. Então, nos Estados Unidos, na Europa, você pode jogar em jogo de basquete, na Europa, na Inglaterra, você joga qualquer coisa, até a cor do vestido da rainha da Inglaterra, que cor ela vai aparecer, você consegue entrar comprado ou vendido. E aí, entramos nesse momento de pandemia e o mundo inteiro viu um movimento muito forte de pessoas abrindo contas em corretoras para tradear, para suprir essa necessidade do gambling. Então, eu não consigo mais apostar lá no vestido da rainha, eu vou ficar comprando e vendendo ações. Lá nos Estados Unidos teve uma porrada de abertura de contas para as pessoas tradarem e satisfazer essa necessidade ali do gambling. E aí o Brasil, que nunca teve aí esse mundo, foi um país aberto a jogos, acabou vendo aí na Bolsa uma entrada muito grande de pessoas achando ali que a Bolsa pode satisfazer aí pelo ponto de vista de jogo, e aí muita gente nas redes sociais acabaram entrando no estímulo de mostrar a Bolsa por esse aspecto, né, do cassino, não, que eu vou comprar aqui, eu vou vender ali, é mais torcedor do que investidor, e isso acaba realmente sendo bastante prejudicial. Uma vez eu vi uma postagem no Twitter, que era uma dessas aí que são queridinhas de todo mundo, que o pessoal fica postando, aí um tinha dito lá, não, eu encontrei um código diferente e por esse código a ação tal está mais barata, ou seja, o cara tinha encontrado uma opção que estava comprando nos centavos e ele tinha, e achou que estava hackeando o sistema, obviamente a opção deve ter virado pó, enfim, a pessoa perdeu todo o dinheiro, mas ali eu acho que teve uma conexão muito grande, tem uma conexão muito grande aí, principalmente nos Twitters da vida, com o gambling, com investir da forma errada, e que é o que a gente
sofreu lá na época de juros altos, que a bolsa era, vou jogar na bolsa, que é um termo que me irrita bastante, e que agora a gente vinha aí com um cenário de juro baixo, e os brasileiros precisam aprender a investir em empresas. Eu até acho ruim quando fala comprar ações. Não, você está comprando empresas, você está virando sócio de boas empresas, com pensamento de longuíssimo prazo. Então, acho que essa pandemia aí meio que deu uma ajudada a atrapalhar um pouco as coisas, a confundir um pouco as coisas. Aí, de novo, temos que vir aqui na nossa missão de comunicar, de falar que não é assim, que investimentos bons são chatos e que você tem que investir em boas empresas com pensamento de longo prazo. A gente tem que fazer a nossa parte aqui. Não, exato, né? A gente tem até aqui uma das perguntas da pauta que a gente tinha preparado, que eu vou até dar uma mudada nela, mas era justamente, quer dizer, nesse mundo de pandemia, né? Também está aumentando os números de casos de excesso em day trade, de pirâmides, né, e de esquemas, né? Porque eu acho que tem a ver um pouco com essa confluência, né? Muita informação de graça, né? Fácil acesso, novidade, né? Muita gente, uma demanda, né? Uma carência do investidor, quase que assim, o investidor ele vem incauto, né? Ele vem disposto a acreditar em tudo que está ali e precisando, né? Buscando mais retorno, buscando mais investimento. A gente falou da taxa de juros zero, mas você, quer dizer, e tem que ter os chatos, né? Que não são não os profetas do apocalipse, mas simplesmente os realistas, né? Falando, olha, não é por aí, né? A gente comentou no intervalo, eu falei, quer dizer, a gente criou um processo de suitability ali que tem deixado alguns investidores chateados, porque a gente literalmente está barrando eles de fazerem determinados excessos por entender que o investidor talvez não esteja pronto para aquilo tudo, né? E eu acho que tem um papel nosso aí para fazer isso tudo. Nessa linha, deixa eu perguntar uma coisa. Tem um ponto só que antes de ir para a próxima, que o Guilherme Cook, que é o meu sócio, e aí, como você falou, que cuida aqui de risco e compliance dos assuntos legais, ele fez uma colocação sobre esse novo mundo que a gente entende que tem mais benefícios do que riscos, mas ele falou o seguinte: o lado bom disso tudo é que agora está tudo registrado, né? Esse mundo digital, você deixa rastro em tudo, né? Então, mesmo quem talvez esteja fazendo isso de má fé ou fazendo isso de forma, vamos dizer assim, em desacordo com o que a regulamentação diz ou não necessariamente em benefício ao cliente, aquilo ali fica registrado, né? E é quase que você tem uma polícia, né, comunitária, né, uma vigilância comunitária quase que instantânea, né? É difícil de você passar escondido, né? Então, acho que tem um contraponto bom aí, pelo menos, nesse modelo todo, né? Eu vou para uma pergunta aqui que é a seguinte: como é que vocês veem, quer dizer, como diferenciar, como traçar a linha ali entre o que é educar, né? Isso a gente tem falado bastante aí de novos entrantes no mercado. O que é educar financeiramente? O que é dar opinião? E o que é fazer uma recomendação? Quer dizer, como é que a gente olha para uma peça ou olha para uma pessoa na tela do celular e consegue dividir essas funções, né? Porque elas se parecem muito parecidas, né? Elas se confundem às vezes, né? Onde você acha que traça essa distinção? A maneira como as redes sociais transformaram as relações como um todo, né? Ela não pode ser desconsiderada. Ou seja, à luz da regulação, a atividade do analista de valores imobiliários está lá regulamentada pela instrução CVM 598 e está lá absolutamente claro o que constitui uma recomendação de investimento, e ela não é necessariamente por escrito, mas ela tem lá uma série de condições precedentes para que ela seja considerada uma recomendação. Agora, trazendo isso para o mundo real, emitir uma opinião ou falar da sua própria carteira, se você tem um alcance muito grande e você tem influência sobre pessoas, isso que é um pouco do que a CVM está discutindo.
quanto isso influencia o processo de tomada de decisão. Mas, Jojo, eu acho que porra, é a revolução que o mundo está passando, cara. É o que a gente conversava sobre os nossos filhos. É um negócio completamente novo, em que certamente tentar imaginar que você vai tolir as manifestações públicas, isso simplesmente não vai acontecer, é inexequível. É criar uma regra para não ser cumprida. Mas acho que a discussão que o regulador vem fazendo com o ecossistema tal, tende a melhorar isso e a conseguir criar algumas maneiras de se identificar. Mas é muito difícil, é altamente sensível, a linha é basicamente imperceptível na prática, não à luz da regulação. A regulação é muito clara o que caracteriza uma recomendação de investimento. Não tem nenhum material. O Rafi, meu sócio, ele tem o Domingo com o Rafi, que ele faz de graça há milhões de anos, que é um programa super assistido, é um cara que educa muito, e ele é um cara que ele fala, eventualmente, sobre ele analisa algumas ações, sob a ótica de fluxo e de momento. Quando ele faz isso, ele chega segunda-feira de manhã, ele faz ao vivo, no programa de graça, domingo, não dá recomendação, mas ele pega e manda para a PMEC uma lista e diz, eu falei da ação A, B, C, D, E e F, com o link do programa. Por quê? Porque exatamente para mitigar o risco dessa linha. A gente é chato? Mas é factual, cara, é muito tênue essa linha. Não sei o que você acha, Tito. Não, eu só tenho a concordar, é tênue. Eu acho que o que a CVM apontou ali, qual que é a motivação financeira, ele pode ser uma das formas de filtrar, né? Porque se você é um influencer e você vai postar, seja um trade ID, uma recomendação ou coisa parecida, e você vai receber uma remuneração, você tem que passar pelo escrutínio de um regulador. Por mais, eu sou um liberal, né? Por mais liberal que somos, em alguns aspectos, o regulador ele é fundamental. E quando você está lidando com dinheiro, o regulador ele tem que estar muito presente aí. Então, olhar os interesses por trás de cada um dos produtos, o interesse financeiro, é uma forma de dividir ali bananas e maçãs. E eu acho que o regulador ele tem que ter um aspecto super importante, tem que estar muito presente nisso. Que bacana que vocês já tomam as rédeas nisso, né? Já antecipam o movimento e já avisam o regulador, mas eu acho que o regulador ele também tem que estar atento vai ser muito difícil, como você mencionou, é quase que uma missão impossível tentar barrar opiniões, mas dependendo das opiniões e dependendo dos alcances dessas opiniões, cada vez mais o regulador está assim presente. Tito, Jojo, Jojo é um cara que tem toda essa experiência de mercado que ele falou. Jojo criou um Instagram. Jojo tem 100 mil seguidores no Instagram. Jojo amanheceu segunda-feira com o coração cheio de amor e resolveu contar para as pessoas as 3 ações que ele comprou na sexta-feira, porque ele fez todo o processo de diligência e com toda a experiência dele, ele está emocionado e resolveu o que ele tinha que contar para as pessoas na segunda-feira. Isso vai ou não vai influenciar o processo de tomada de decisão de uma parcela X, e X é muito provavelmente de dificílima mensuração, gente que vai abrir o home broker e vai boletar a ação, porque o Jojo é uma fera, o Jojo está lá, faz isso há 45 anos, o Jojo encheu o coração de amor, eu vou aproveitar, não é? É um ponto importante. O negócio é saber como o Jojo está ganhando dinheiro, né? Exato. Se o Jojo está fazendo front-running ou se ele... Exato. Se o Jojo está fazendo front-running ou se ele está realmente com o coração ali palpitante, vivendo uma nova paixão e tal, é difícil. E o segundo filtro é a quantidade de pessoas que seguem o Jojo. Deu alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, o rapper americano lá, que ele justamente fez isso, né? Estava com o coração lá emocionado e disse, estou comprando a ação tal. A SEC foi lá e puniu o cara, porque ele tinha um pouco mais de seguidores que o Jojo.
Então, talvez tenha que ter uma linha de corte. Você é influencer a partir de quantos seguidores? Talvez seja uma métrica. Talvez seja uma métrica mesmo. Então, é difícil mesmo. E a gente tem que ir criando novas formas até de se colocar, né, como indústria também, né? E aí, já que a gente falou bastante disso, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre, se fala muito, né, em educação financeira, seja porque o CDI era muito alto, seja, né, então a gente tem uma cultura muito inflacionária de renda fixa e agora estamos descobrindo outros mercados, acho que todo mundo concorda que falta educação financeira para o investidor brasileiro, né? E aí tem a pergunta proposta é sobre qual é a responsabilidade que a indústria tem sobre isso, né? E aí eu vou abrir com uma opinião que a gente tem aqui, que e você comentou sobre morar no exterior, eu quando morei a primeira vez no exterior, tive que fazer, ainda pré-adolescente ali, fiz aula de economia doméstica. Era uma das aulas que tinha na economia doméstica. Eu aprendia, a única coisa que eu aprendi lá em 3 meses foi que se você gastar mais do que você tem, que você ganha, você não consegue comprar as compras de final de mês. Né? Então, assim, se você ganha 10, você pode gastar só 10. Se você gastar mais do que 10, alguém vai ter que te emprestar isso. Se você gastar menos que 10... Você ia falar isso, Jojo. Exato. Né? Eu tenho filhos mais velhos um pouco de vocês, né? Minha filha já está com 18, meu filho 16. Eles ameaçaram ter aula de educação financeira na escola. Eu dei vários daqueles gibis de história do dinheiro para eles, mas não passou de 1 ano que eu acho que o MEC botou isso no currículo e tirou do currículo. Quer dizer, eu tenho uma opinião que o problema não está no investidor brasileiro, né? O problema está nas crianças, né? Que não aprenderam isso na escola. Isso continua fora do currículo, né? Ainda que elas, quer dizer, naturalmente, eu fiz essa experiência em casa, vocês que têm filhos menores, façam. Exercícios de matemática são muito mais fáceis deles entenderem se você fizer com dinheiro do que fizer com números abstratos. Né? A pessoa materializa, mas isso é jogado fora, né? A facilidade de lidar com números em dinheiro não é explorada para a educação financeira. Então, eu, pelo menos, tenho a opinião que isso é um problema do MEC, é um problema do Ministério da Educação, que isso deveria começar lá atrás. Mas, para quem já tem esse gap, o que a gente pode fazer como indústria, né, para ajudar nessa educação financeira? Que pergunta, hein? Eu acho que se a gente conseguir essa... Estavam fáceis até aqui, né? Eu acho que se a gente conseguir essa resposta nós três, tem um business novo aí, da qual a gente pode ser os 3 sócios, porque, assim, resolver essa equação é uma forma extraordinária. Eu acho que repetição, talvez. Repetição. Não sei. Definitivamente não tenho essa resposta, porque é fato que devemos todos reconhecer o efeito prático que a nossa atividade tem. Ou seja, cada um de vocês, se a gente faz uma manifestação pública, fora de um relatório, se a gente faz uma manifestação pública institucional, se dentro da plataforma de cada um de vocês apita lá um banner, vem um push notification com alguma coisa que induz alguém a alguma coisa, isso existe o lado de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que se vestir do dever, entender as derivadas do que a gente faz. Mas o outro lado faz muita diferença também, né, Jojo? Que tipo de... quão aberto está o público para ser de verdade, para focar num processo de desenvolvimento? Ou me dá o meu peixe aqui que eu vou comer ele, está mais fácil. Tito, você que está aí há mais tempo falando com o investidor entrante, aí, com o investidor talvez de primeira viagem, como é que você vê esse papel? Eu acho que assim, o brasileiro ele lida com dinheiro... Dinheiro é tabu, né, para o brasileiro. E eu tenho 2 explicações filosóficas e 2 matemáticas. As filosóficas são
a gente tem como é que é o conceito da religião, né? Deus vai me amar de qualquer forma, ou Deus me ajudou, eu vou ganhar dinheiro. E o que é a diferença para um protestante? Deus vai me amar mais quanto mais dinheiro eu tiver. A outra explicação filosófica nós temos a cultura da novela no Brasil, né? O que a novela ensina no Brasil? Que o vilão, ele é o empresário malvado, está sempre vestido de preto, é o cara que ganha dinheiro e que escraviza as pessoas, etc. E o mocinho, ele é o que vive o dia após o outro, ele joga bola de tarde, numa plena quarta-feira, todo mundo gosta dele, por aí vai. Então a gente tem meio que uma vilinificação aí de prosperidade. Filosóficos. Os matemáticos são, a gente vivia a hiperinflação até 1993, era 2.500% ao ano. Nós todos aqui somos um pouco mais velhos, eu era adolescente nessa época, dava para correr antes da maquininha de remarcar o preço lá e dava para comprar uma Coca-Cola 10% mais barato. Se você quisesse se dar de presente um carro em janeiro lá de 1993, o carro da moda era um Scott XR3, e vocês pegassem o dinheiro e botassem debaixo do colchão para se dar de presente só no Natal, você ia conseguir comprar só a roda, ou talvez só a calota do carro. O tamanho era o poder que a inflação corrompia o dinheiro. Então, você fazer planejamento ou qualquer coisa parecida é muito difícil com uma inflação cavalar. E nós sempre fomos, segundo a explicação matemática, o paraíso das taxas de juros. Era 40% em 1999, era 15% há poucos anos atrás. Então, pensar em investimentos de uma forma mais consciente não fazia sentido. Então, essa geração toda agora nasceu na estabilidade de moeda, né? E agora está nascendo aí no aprender a investir melhor. E aí, então, eu acho que tem os pais aí tem que dar uma ajudada. Inclusive, nesse fim de semana, eu estou com uma menina de 4 e um menino de 6. Eu confesso que há uns 2 anos atrás eu tentei fazer o negócio das caixinhas, né? Toma aqui, essa aqui você vai botar no teu potinho para economizar, esse aqui é para doar, esse aqui é para gastar. E aí, 2, 3 dias depois, estava todo mundo chutando os potinhos em casa. Eu fiz um teste agora no sábado, trouxe a turma toda, os meus filhos aqui para o Warren, para a gente trabalhar, eles iam me ajudar a montar cadeiras e tal. E aí, cada um deles ia ganhar um dinheirinho no final do dia. Ganharam, adoraram, no dia seguinte me perguntaram, a gente pode trabalhar amanhã também, papai, para ganhar mais dinheirinho? Então, eu comecei a criar ali uns capitalistas, então eles começaram a entender. Então, acho que pelo menos deram valor, né? Um valor diferente. Deram valor. A minha enteada perguntou o que ela pode fazer nas férias para ganhar dinheiro para ela comprar um iPad. Então ela está entre vir ajudar na Vitro ou engraxar sapatos em casa. Mas... Ontem eu estava conversando em casa com a minha esposa sobre a história do PS5, um pouco do que a gente conversou na interrupção aqui, e o Pedro está pedindo para todos os parentes, tios e todo mundo dinheiro de presente de Natal. Ele está aceitando qualquer contribuição porque ele precisa levantar, fazer um fundraising ali para ele conseguir... O PlayStation. Então, assim, é um ato de crowdfunding, mas o próprio movimento... A Débora falou isso em casa ontem, deixa ele focado em levantar o dinheiro, deixa ele focado em conseguir levantar isso. E aí a história, né? Bem de pequenininho, excelente, isso aí mesmo. Então a gente tem que ajudar, e eu não tenho nada contra professoras de geografia, mas tira a matéria planície e planalto e bota finanças pessoais, bota essa matéria que você estudou, Jojo, lá fora, sobre organizar. Ia fazer uma diferença gigante, sabe? Aprende sobre planície e planalto no Google depois. Agora, finanças pessoais aí na base seria fundamental. Porque é multidisciplinar, né? Quer dizer, qualquer profissão, qualquer propósito que você vai fazer, você vai passar por isso, né? O meu filho de 16 passou da fase aí dessas que a gente está conversando, ele está disputando um campeonato entre escolas aí do ensino fundamental, não, do ensino médio, né, de high school de Wharton. Então, ele agora só fala de investimento, eu e ele estamos sendo expulsos da mesa de jantar, porque ele virou um analista maníaco aos 16 Legal. anos. Mas, assim, tem um caminho aí. Bom, gente, a gente está chegando perto aí do final. Eu recebi uma pergunta, tem 2 perguntas que eu acho que são rapidinhas aqui para a gente fazer, e, de novo, desculpa aí para quem nos avisou, para quem está nos assistindo, que a gente teve esses problemas. Uma pergunta, não sei se vocês conhecem, o que vocês acham desses apps em que você escolhe um determinado tempo se a ação vai subir ou descer? Um exemplo é iKey Option. Vocês já ouviram falar desse app? Eu já ouvi falar e assim, é um destruidor de vidas. Exato.
É isso aí. É a mesma coisa, qual que é a minha opinião sobre jogar no cassino? Se quiser ir no cassino para se divertir com o dinheiro que você vai perder e aí você não vai acabar com o seu humor, ótimo, mas é só isso. É jogo, jogatina. E a segunda pergunta era quais as sugestões para tal educação financeira do Brasil? O Tito deu aqui, né? Vamos tratar de finanças pessoais no currículo escolar. E eu acho que são todas as idades, né? Porque como a gente falou aqui, cada idade recebe de uma forma diferente e trata de uma forma diferente. Bom, Tito e Adeodato, muitíssimo obrigado. Por uma pena que a gente teve essas interrupções aí. Para a gente foi riquíssima a conversa, porque a gente conseguiu ficar aqui nos bastidores, mas eu queria mais uma vez, em nome de nós três, agradecer a participação de quem nos ouviu e o convite da Ambima e da B3 para que a gente pudesse trazer as nossas opiniões aí sobre esse tema tão interessante aqui no Congresso de Mercado de Capitais. Bom, se vocês quiserem deixar uma palavra final, a gente já recebeu a plaquinha aqui de que acabou o tempo, mas acho que tipo Oscar, sabe? Sai correndo falando antes que alguém corte. Tito, vai lá que eu termino. Não, só agradecer, obrigado. Pena que a gente não pôde transmitir as conversas de bastidor, chegamos a falar sobre jogos de videogame, etc. Fica o convite para a gente tomar um café aí, quem sabe a gente transmite daí a nossa conversa do café para todo mundo. Mas, pô, muito obrigado pelo convite aí, pessoal, foi um prazer. Isso aí, num ato de egoísmo, eu preciso dizer que para a gente acabou sendo melhor do que para quem está vendo, mas a gente se compromete a estar sempre junto aqui. Um grande abraço, Ambima, a todo mundo, Jojo e Tito. Vamos cobrar esse café e vamos fazer isso logo. Ótimo. Boa noite, pessoal. Sigam aí. Eu tenho uma notícia que esqueci, quase que eu esqueço. Antes de encerrar, 2 recadinhos. Responda a pesquisa de satisfação que aparece no espaço de comentários e daqui a pouco vem a palestra seguinte, que é a chegada de novas empresas no mercado de ações. Boa noite e fiquem com saúde. Valeu.